O mistério da energia recuperada. Por que tantos homens relatam sentir uma energia quase elétrica depois de alguns dias sem pornografia? Essa é a pergunta que intriga quem observa de fora, mas que só quem vive a experiência consegue entender. É como se um fogo escondido fosse aceso, como se uma corrente invisível percorresse o corpo, trazendo disposição, clareza e vigor que antes pareciam perdidos. E não estamos falando de magia, de superstição ou de exagero. Estamos falando de biologia, de disciplina e de escolhas que têm consequências reais. A pornografia age como um ladrão silencioso. Ela não rouba apenas sua atenção, mas drena sua vitalidade. É como carregar um celular que, mesmo sem usar, descarrega rápido porque tem aplicativos rodando em segundo plano. Você não percebe, mas está sempre cansado, sempre sem força, sempre precisando de mais estímulo para se manter de pé. Quando corta esse processo, de repente a bateria começa a durar mais. Você acorda diferente, anda diferente, fala diferente. Neste vídeo, nós vamos explorar por que isso acontece. Vamos falar sobre a drenagem invisível que a pornografia causa no corpo e na mente, mostrando como cada recaída suga não apenas prazer momentâneo, mas também motivação e energia vital. Vamos mergulhar no ciclo de perda de energia que acompanha o vício. A dopamina que dispara e depois despenca. A fadiga mental que deixa você exausto. A falta de clareza que tira o brilho da sua presença. Também vamos ver o oposto disso, o redirecionamento da energia vital. Porque essa energia não é apenas física, ela é mental, espiritual, social. Quando não é desperdiçada, ela se acumula, se transforma em vigor, em clareza, em força para agir. Vamos entender o papel da dopamina e da serotonina, como o equilíbrio químico se restabelece e como, pouco a pouco, a energia natural volta a florescer dentro de você. Homens comuns relatam isso o tempo todo. Mais disposição para treinar, mais foco nos estudos, mais vontade de trabalhar, mais clareza para tomar decisões. Não é milagre, não é coincidência. É o corpo voltando ao estado para o qual foi criado. E não para aí. Essa energia também se reflete socialmente. A vitalidade interior transborda em confiança, em carisma, em presença. Pessoas percebem, mesmo que você não diga nada. Mas existe também o perigo, o desperdício. Porque cada recaída não é apenas uma queda, é um roubo. É como um balde furado que nunca enche. Você acumula energia com esforço, mas ao desperdiçar, perde em segundos o que levou dias para conquistar. Vamos falar sobre isso também, e sobre como fortalecer o balde, o corpo e a mente, para que essa energia seja preservada. E mais do que isso, vamos discutir estratégias práticas para potencializar essa força. Sono de qualidade, alimentação que nutre, movimento físico, exposição ao sol, pequenos hábitos que, somados ao NoFap, fazem sua energia se multiplicar. Por fim, vamos refletir sobre filosofia, porque energia sem direção é caos. O que importa não é apenas sentir-se bem, mas canalizar essa força para a virtude, para o propósito, para aquilo que constrói. A vida do homem disciplinado é um ciclo virtuoso. Mais energia leva a mais ação leva a mais disciplina gera ainda mais energia. Esse é o círculo que sustenta os verdadeiros guerreiros. Então, eu quero que você fique comigo até o final. Porque este vídeo não é só sobre sentir energia, é sobre entender por que ela aparece, como preservá-la e, principalmente, como usá-la para se tornar o homem que nasceu para ser. Mas antes, faça duas coisas simples. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum episódio desta série diária. Cada dia é uma peça nova dessa armadura que você está construindo. E me responda, quantas vezes você já se sentiu cansado, sem motivo, sem energia? Como se sua vida estivesse em marcha lenta? Quantas vezes você percebeu que desperdiçou vitalidade em algo que, no fundo, só te deixou mais vazio? Hoje você vai descobrir que a energia que busca não está em suplementos, em cafés ou em estímulos artificiais. Ela está dentro de você, esperando apenas que você pare de desperdiçá-la.
a drenagem invisível da pornografia. Poucos homens percebem, mas a pornografia é um dos maiores ladrões de energia que existe. Ela não aparece de forma óbvia, como uma doença que derruba o corpo de um dia para o outro. Não é uma pancada que você sente imediatamente. Ela age como infiltração silenciosa. Vai corroendo por dentro dia após dia, até que um dia você se vê fraco, sem vontade, sem ânimo, e não entende o porquê. Cada vez que você consome pornografia, não é apenas prazer que está em jogo. O corpo libera dopamina em excesso, como se tivesse vivido uma grande conquista. Mas logo em seguida vem o declínio, a queda brusca, a sensação de vazio. O cérebro interpreta que gastou energia real em uma experiência real. Mas não houve nada além de pixels. Resultado: o corpo reage como se estivesse exausto, mesmo sem ter feito nada. É como carregar um celular com dezenas de aplicativos abertos em segundo plano. Você não os vê funcionando, mas a bateria vai drenando até acabar. A pornografia é esse aplicativo oculto que parece desligado, mas está consumindo sua energia vital todos os dias. E quanto mais você usa, mais rápido a bateria se esgota. E o mais traiçoeiro é que você se acostuma. Passa a achar normal viver cansado. Normal acordar sem disposição. Normal precisar de café, açúcar ou estímulos cada vez maiores para se sentir vivo. Mas não é normal. Esse estado de apatia é a consequência direta de um vício que drena sua energia sem que você perceba. A pornografia não apenas suga motivação, ela rouba a clareza mental. Depois de consumir, você percebe que pensamentos ficam embaralhados, que a mente perde foco, que tarefas simples parecem mais pesadas. Não é coincidência. O cérebro está tentando se recuperar de uma descarga química forçada, como se tivesse corrido uma maratona sem ter saído da cadeira. Esse é o preço oculto. Cada recaída não deixa apenas culpa, deixa exaustão. Cada vez que você cede, não perde apenas minutos, perde vitalidade para o resto do dia. E se isso se repete, o corpo inteiro entra em estado de baixa energia crônica. Você se torna dependente de estímulos constantes para funcionar, mas cada estímulo rouba mais do que dá. Esse é o roubo silencioso da pornografia. E a única forma de perceber é quando você decide parar. Só então percebe o quanto estava cansado sem motivo, o quanto estava drenado sem saber, o quanto estava vivendo com metade da energia que poderia ter. O ciclo de perda de energia. Agora precisamos falar sobre o ciclo, porque a pornografia não rouba energia apenas no momento do consumo. Ela cria um padrão repetitivo de perda, um círculo vicioso que prende o homem em um estado permanente de fadiga. Tudo começa com a dopamina. A cada estímulo pornográfico, o cérebro libera uma onda intensa, muito maior do que experiências naturais liberariam. Mas, logo em seguida, a dopamina despenca. Esse movimento de pico e queda não acontece sem consequências. Cada queda deixa um rastro de cansaço, de apatia, de falta de clareza. É como um atleta que se esgota em sprints curtos, mas nunca recupera o fôlego para correr a maratona. Depois da queda de dopamina, entra a fadiga mental. Você sente como se estivesse sem foco, sem brilho, com a mente embaralhada. Coisas simples, como estudar, conversar, resolver problemas, parecem mais pesadas. O corpo até está sentado na cadeira, mas a mente está em neblina. Esse estado de confusão mental é o que muitos descrevem como brain fog, a névoa cerebral. E como o homem reage a isso? Procurando mais estímulo. Ele sente que está cansado e pensa que a solução é buscar mais prazer. Então volta para a pornografia. Recebe outro pico de dopamina que logo despenca, deixando mais cansaço. O ciclo se repete. Cada sessão parece trazer alívio, mas o preço é sempre maior. Até que, com o tempo, o corpo não responde mais da mesma forma. A energia vital é drenada, a motivação desaparece, e o homem se sente preso em um estado constante de esgotamento. Esse ciclo também afeta o corpo físico, porque a energia sexual não é apenas mental,
Ela envolve hormônios, neurotransmissores, reservas físicas de energia. Cada vez que você desperdiça, não é apenas a mente que sofre, é o corpo inteiro. O vigor se perde, a disposição cai, o treino rende menos, o sono não recupera. E há ainda o impacto emocional. Depois de cada recaída, além do cansaço, vem a culpa. E a culpa pesa como chumbo. Ela drena não apenas energia mental, mas também social. Você evita pessoas, evita conversas, evita olhar nos olhos, e esse isolamento aumenta a sensação de esgotamento. O ciclo não é apenas químico, é existencial. Esse é o ciclo de perda de energia da pornografia. Prazer, queda, cansaço, busca por mais prazer, queda ainda maior, exaustão. É uma espiral descendente que parece não ter fim, mas ela tem. E o fim começa quando você decide cortar o estímulo e permitir que seu corpo e sua mente voltem ao equilíbrio. O redirecionamento da energia vital. Existe uma verdade que os antigos conheciam, mas que o mundo moderno esqueceu. A energia sexual não é apenas instinto, é força vital. Quando você a desperdiça em excesso, perde não apenas prazer, mas vigor, clareza, disposição. Mas quando você a preserva, quando decide não derramar em telas e ilusões, essa energia começa a se redirecionar para outras áreas da sua vida. Pense num rio. Se você abre pequenas fendas nas margens, a água escapa e o fluxo principal enfraquece. Mas, quando você fecha essas fendas, o rio ganha potência, corre mais forte, move moinhos, gera energia. Assim é com a sua vitalidade. A pornografia abre fendas que drenam essa força. O NoFap fecha as fendas e, de repente, você percebe, há mais energia para pensar, para agir, para criar. Esse redirecionamento não é místico, é biológico. O corpo, ao não gastar reservas em excesso, acumula energia que pode ser usada em outras funções. Reparo celular, clareza mental, foco, força física. É por isso que tantos homens relatam melhor rendimento no treino, maior disposição no trabalho, mais concentração nos estudos. O que antes era queimado em segundos, começa a ser investido em progresso real. Mas não é só físico, a energia mental também muda de direção. A pornografia sequestra sua atenção, ocupa espaço na mente, rouba horas de vida. Quando você corta esse ciclo, descobre que tem mais tempo, mais foco, mais espaço para pensar. Ideias surgem, projetos florescem, a vida volta a ter movimento. E ainda há o aspecto espiritual. Muitos homens descrevem essa energia redirecionada como algo quase sagrado, como se uma chama interior fosse reacendida. Porque, no fundo, é isso mesmo. Ao não desperdiçar, você honra a si mesmo. E essa honra se traduz em vigor. Você sente orgulho em vez de culpa, dignidade em vez de vergonha. E essa energia moral se soma à física, criando um estado de poder silencioso. Esse é o redirecionamento da energia vital, tirar força de onde antes havia desperdício e transformá-la em combustível para conquistas. Cada dia de resistência é um tijolo de energia acumulada. Cada semana é um reservatório cheio. Cada mês é um rio correndo com mais força. O papel da dopamina e serotonina. Para entender por que sua energia aumenta no NoFap, precisamos falar de neuroquímica, porque não é apenas uma questão de força de vontade. É uma questão de equilíbrio entre dois neurotransmissores fundamentais, a dopamina e a serotonina. A dopamina é o mensageiro da motivação, do desejo, da busca. É ela que dispara quando você tem um objetivo, quando deseja algo, quando imagina uma recompensa. O problema da pornografia é que ela hiperestimula a dopamina artificialmente. Cada clique, cada vídeo novo, cada cena diferente gera uma explosão química no cérebro. Mas depois vem a queda. E essa queda traz fadiga, apatia, vazio. A serotonina, por outro lado, é o mensageiro do equilíbrio, da satisfação, da calma. É ela que estabiliza o humor, que dá sensação de bem-estar duradouro. O vício em pornografia desregula essa balança. Dopamina de mais, serotonina de menos. Resultado: você vive em busca frenética de estímulo, mas nunca encontra paz.
Quando você corta a pornografia, essa balança começa a se reajustar. Nos primeiros dias, há desconforto. O corpo sente falta dos picos artificiais. Mas, pouco a pouco, o nível de dopamina volta ao normal. A serotonina volta a atuar com força e, de repente, você percebe. Coisas simples começam a trazer prazer de novo. Uma caminhada, uma boa refeição, uma conversa. Isso é energia real voltando. E não é apenas psicológico. Esse equilíbrio químico influencia diretamente o corpo. Com menos picos de dopamina, o cérebro economiza energia. Com mais serotonina, o corpo descansa melhor. O sono se aprofunda. A recuperação melhora. É por isso que tantos homens relatam acordar mais dispostos depois de alguns dias sem pornografia. Esse processo é como reiniciar um sistema. Durante anos, a pornografia sequestrou seu software, bagunçou os comandos, drenou a bateria. O NoFap é o botão de reset. E depois que o sistema volta ao padrão, a máquina roda mais limpa, mais rápida, mais eficiente. A dopamina volta a cumprir seu papel de motivação real, e não de ilusão. A serotonina garante equilíbrio, bem-estar e paz. E juntos, esses dois mensageiros devolvem a você a energia que sempre foi sua, mas que estava sendo desperdiçada. Exemplos visíveis de energia extra. Se ainda parece teoria, basta olhar para os relatos de homens que decidiram abandonar a pornografia. O que eles descrevem não é apenas menos culpa ou mais clareza mental. Eles falam de energia, uma energia concreta, perceptível, quase palpável. Homens comuns que antes arrastavam os pés para sair da cama, de repente acordam antes do despertador, prontos para agir. Estudantes que antes não conseguiam focar nem 15 minutos, relatam passar horas mergulhados em livros ou projetos. Trabalhadores que antes contavam os minutos para o fim do expediente, percebem que conseguem entregar mais, com menos desgaste. No treino, os resultados são ainda mais evidentes. Muitos descrevem que, após algumas semanas sem pornografia, levantam mais peso, correm mais rápido, têm mais resistência. E não é mágica, é biologia. O corpo, antes preso em ciclos de estímulo artificial e fadiga subsequente, começa a acumular energia real. O sistema hormonal se equilibra, a testosterona encontra seu nível natural, a dopamina volta a responder a conquistas verdadeiras. O resultado é força física aumentada e vigor renovado. Nos estudos, algo parecido acontece. A mente, antes dispersa, começa a focar. A névoa cerebral vai embora. Ideias fluem. Projetos que estavam parados começam a andar. Um jovem relatou que, após cortar a pornografia, conseguiu finalmente escrever o livro que sonhava há anos. Não porque de repente ficou mais inteligente, mas porque sua energia deixou de ser desperdiçada. No trabalho, o efeito é visível. A produtividade cresce, mas não apenas em quantidade. Cresce em qualidade. Você passa a entregar com mais clareza, com mais criatividade, com mais presença. Seus colegas notam, seus chefes notam. De repente, você é visto como alguém de confiança, alguém que tem energia, mesmo que ninguém saiba explicar o motivo. Mas talvez o exemplo mais impactante esteja no dia a dia simples. Homens relatam sentir prazer em tarefas que antes eram apenas obrigação. Caminhar vira experiência. Cozinhar deixa de ser peso. Lavar a louça vira momento de reflexão. Esse prazer no simples é sinal de que a energia voltou ao lugar certo. Porque quando o corpo não está mais preso em picos artificiais, ele encontra força para se alegrar no cotidiano. Esses exemplos mostram que a energia extra não é mito, não é exagero. É consequência natural de parar de desperdiçar. É como fechar uma torneira aberta. A água volta a encher o reservatório. E quando esse reservatório está cheio, a vida ganha outra cor. A energia social. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa transformação seja a energia social. Porque a vitalidade não fica guardada dentro de você. Ela transborda. E quando transborda, muda a forma como o mundo responde à sua presença. Um homem cansado, drenado, sem energia, transmite isso sem perceber. Seu olhar é apagado,
Sua voz é fraca. Sua postura é curvada. As pessoas ao redor sentem. Não precisam saber o motivo. Não precisam conhecer seus segredos. Elas apenas percebem que algo nele está quebrado. E diante disso, se afastam, não confiam, não se conectam. Agora, quando esse mesmo homem corta a pornografia e recupera a energia, o oposto acontece. Sua presença muda, o olhar brilha, a voz ganha corpo, a postura se alinha. Ele transmite confiança sem dizer uma palavra, e as pessoas respondem. De repente, conversas fluem, amizades se fortalecem, relacionamentos florescem, não porque ele aprendeu técnicas sociais, mas porque sua energia interior mudou. A vitalidade se traduz em carisma. Carisma não é truque, não é fórmula, não é sorriso ensaiado. Carisma é energia autêntica transbordando. É estar tão cheio de vida que os outros querem estar perto de você. A pornografia rouba esse carisma porque rouba a energia. O NoFap devolve porque fecha o ralo do desperdício. E essa energia social não é apenas atração, é confiança. Pessoas passam a confiar em você porque percebem, mesmo sem entender, que você está inteiro, que sua presença é estável, que sua palavra é firme, que seu olhar não foge. Esse é o verdadeiro poder da energia recuperada. Transformar não apenas sua vida interior, mas sua vida em comunidade. A energia social é a prova de que o NoFap não é apenas sobre você. É sobre o impacto que você gera nos outros. É sobre o círculo que se forma ao seu redor, quando sua presença volta a pesar, quando sua energia volta a brilhar. O perigo do desperdício. Imagine um balde sendo enchido com água limpa todos os dias. Você dedica esforço, disciplina, paciência e pouco a pouco o nível sobe. Mas esse balde tem um furo no fundo. Por mais que você encha, nunca se completa. É isso que a pornografia faz com a sua energia. Abre buracos invisíveis que drenam tudo aquilo que você levou dias para acumular. Cada recaída não é apenas um ato isolado de prazer. É uma sangria de vitalidade. Você pode ter passado 5 dias, 10 dias, talvez até um mês, acumulando energia, e em poucos minutos ela escorre como se nunca tivesse existido. O corpo e a mente ficam exaustos, como se todo o progresso tivesse sido apagado. E o pior é que esse desperdício gera um ciclo emocional. Porque, ao sentir a perda, você se culpa. E a culpa pesa mais do que a queda em si. Esse peso psicológico suga ainda mais energia. Você não apenas perdeu vitalidade física, mas agora carrega vergonha, desânimo, raiva de si mesmo. É como se o furo no balde tivesse se tornado ainda maior. Esse é o grande perigo. A recaída não rouba apenas um momento, ela rouba dias de energia acumulada. Ela rouba confiança, clareza, disposição. Faz você sentir que voltou à estaca zero. E mesmo que não seja verdade, a sensação é real. E essa sensação é o que derruba muitos homens, fazendo-os desistir. Mas há uma verdade que pode mudar sua perspectiva. O balde pode ser consertado. Cada vez que você decide resistir, está tapando fissuras. Cada escolha fortalece o recipiente. Cada vitória torna mais difícil o desperdício. A pornografia faz você acreditar que está condenado a perder sempre. Mas quando você persevera, descobre que pode acumular, pode sustentar, pode guardar sua energia. Essa energia é preciosa demais para ser desperdiçada, porque não é apenas força física, é clareza mental, é vigor emocional, é dignidade espiritual. Jogar isso fora por minutos de ilusão é como trocar ouro por poeira. E quando você entende isso, o impulso perde poder. Você percebe que não vale a pena. O balde só enche quando você fecha os furos. E o NoFap é justamente esse processo. Fechar as brechas, preservar a energia, acumular até que transborde em força real. Estratégias para potencializar a energia. Recuperar energia com o NoFap é poderoso, mas há uma chave ainda mais importante: potencializar essa energia. Porque energia acumulada sem direção pode se perder em ansiedade, em inquietação, em impulsos. Para transformá-la em força de verdade,
Você precisa cuidar do corpo e da mente de forma prática e disciplinada. A primeira estratégia é o sono. O sono é o carregador da sua bateria. Não adianta acumular energia se você não permite que o corpo recupere e reorganize essa energia durante a noite. Homens que dormem mal sentem menos disposição, menos clareza, menos força. Cortar a pornografia já melhora o sono, mas você precisa garantir regularidade. Deitar cedo, evitar telas à noite, respeitar o descanso. A segunda estratégia é a alimentação. O que você coloca no corpo é combustível. Açúcar em excesso, ultraprocessados e álcool drenam energia. Comida de verdade, rica em nutrientes, constrói energia sólida. Pense como um guerreiro antigo. Seu corpo é arma, não lata de lixo. A terceira é o movimento físico. Energia que não é usada apodrece. O corpo foi feito para se mover, para gastar força de forma construtiva. Treinar, caminhar, correr, praticar artes marciais, qualquer forma de movimento canaliza energia acumulada em vigor real. Muitos homens relatam que, ao treinar durante o NoFap, a disposição explode, porque o corpo finalmente tem combustível para gastar. Outra estratégia é a exposição ao sol. Pode parecer simples, mas a luz do sol regula hormônios, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor. Homens modernos vivem trancados em quartos escuros, e isso aumenta a apatia. 10 minutos de sol pela manhã podem transformar o seu dia. E por fim, existe o hábito da disciplina diária. Criar rotinas simples, como acordar no mesmo horário, anotar tarefas, manter compromissos. Cada rotina é um canal por onde a energia pode fluir. Sem disciplina, energia vira ansiedade. Com disciplina, vira produtividade. Essas estratégias não são mágicas. Elas são ferramentas que amplificam o efeito do NoFap. Sem elas, você terá energia, mas pode desperdiçá-la. Com elas, você transforma energia em força, e força em resultados. Por isso, não basta acumular. Use, direcione, potencialize. Transforme sua energia recuperada em motor da sua vida. A energia é um dos sinais mais claros da transformação. Não dá para esconder. Quando um homem recupera a vitalidade, todo o seu corpo anuncia isso sem palavras. O olhar ganha brilho, o passo ganha firmeza, a voz ganha peso. Até a pele parece mais viva. É impossível não notar. Quem convive com você percebe a diferença antes mesmo de você perceber. Mas essa mudança só é possível porque você decidiu cortar o desperdício. E essa decisão, por mais silenciosa que seja, ecoa na sua vida inteira. O homem que estava cansado, sem ânimo, se levanta de novo. O que vivia apagado se torna presença. O que parecia invisível passa a ser notado. Isso não é detalhe. É uma revolução interior que se traduz em cada gesto, em cada palavra. E eu sei que você, em algum momento da sua jornada, já sentiu esse choque de vitalidade. Talvez nos primeiros dias, quando acordou com mais disposição. Talvez na primeira semana, quando percebeu que o treino rendeu mais. Talvez depois de algumas semanas, quando notou que sua mente estava mais clara, mais rápida, mais focada. Esse é o momento em que você percebe que não é ilusão, que a energia extra não é invenção, que ela é real, tangível, poderosa e que está ao alcance de qualquer homem que decida fechar o ralo da pornografia. Agora, eu quero que você reflita profundamente. Você já sentiu mais energia depois de alguns dias sem pornografia? Pense nos detalhes. Mais foco no trabalho, mais disposição para treinar, mais vontade de conversar, mais clareza para pensar. Onde você sentiu essa diferença? Responda nos comentários, não apenas como registro, mas como compromisso público, porque quando você declara em voz alta ou escreve para que outros leiam aquilo que experimentou, você reforça para si mesmo que está no caminho certo. Sua resposta pode se tornar inspiração para outro homem que está cansado e precisa de prova de que essa luta vale a pena. Esse é o poder da comunidade. Essa é a força de compartilhar. Então escreva. Conte a sua experiência. Marque o seu avanço.
porque cada testemunho é uma arma nova contra a mentira do vício. Filosofia da energia bem usada. Energia por si só não significa nada. É como fogo. O fogo pode aquecer ou destruir. Pode iluminar ou consumir. Tudo depende de onde ele é colocado. A mesma coisa acontece com a energia recuperada pelo NoFap. Se você não dá direção a ela, ela vira inquietação, ansiedade, agitação sem propósito. Mas, se você a canaliza, ela se torna força criadora, disciplina, propósito. Os estoicos já alertavam: não é a força bruta que define o homem, mas o uso que ele faz dela. Um homem cheio de energia, mas sem direção, é como um cavalo selvagem correndo sem freio. Impressiona por um momento, mas acaba em queda. Um homem que canaliza sua energia, no entanto, é como um rio que move moinhos, que irriga terras, que gera vida. Por isso, não basta se sentir bem por estar mais energético. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo com essa energia? Está sendo usada para construir algo maior ou apenas para preencher horas com distrações diferentes? Está sendo investida em projetos, em relacionamentos, em crescimento, ou apenas em mais estímulos passageiros? A filosofia da energia bem usada é simples: disciplina. Energia sem disciplina é caos. Disciplina transforma a energia em virtude. É isso que faz a diferença entre o homem comum e o guerreiro. O comum desperdiça, o guerreiro direciona. E aqui está a reflexão estoica. Toda vez que você sente essa energia extra, você está diante de uma escolha moral. Pode usá-la para o prazer imediato, voltando ao ciclo de desperdício. Ou pode usá-la para se tornar alguém mais forte, mais sábio, mais capaz. Essa escolha diária é o que define quem você será daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. O mundo moderno está cheio de homens, cheios de energia, mas vazios de propósito. É por isso que correm de um lado para o outro, sempre ocupados, mas nunca realizados. O verdadeiro segredo não está em ter energia, mas em usá-la bem. E o NoFap é a base para isso, porque ele devolve a você a energia que a pornografia roubava. Mas é a sua disciplina que vai dizer para onde essa energia vai. Canalize para a virtude. Canalize para o que constrói. Canalize para aquilo que dá sentido à sua vida. O ciclo virtuoso. Existe um ponto na jornada em que a luta deixa de ser apenas resistência e começa a se tornar crescimento. No início, o homem luta contra si mesmo, contra os impulsos, contra a tentação constante. Cada dia parece uma batalha travada com o inimigo interno, e a vitória parece custar caro. Mas à medida que os dias se acumulam, algo extraordinário acontece. A energia não serve apenas para resistir, mas começa a empurrar você para frente. É aqui que nasce o ciclo virtuoso. Esse ciclo é simples de descrever, mas grandioso em seus efeitos. Mais energia leva a mais ação leva a mais disciplina gera ainda mais energia. É uma roda que gira sobre si mesma, sempre para cima. No começo, mover essa roda é difícil, exige esforço, exige foco, exige determinação, mas com o tempo, a própria roda ganha inércia. O que era pesado no início se torna natural. O que antes parecia impossível, de repente, se torna parte do seu cotidiano. Um homem que ontem precisava de esforço, quase sobre-humano para resistir, hoje acorda com disposição. O que antes era luta diária contra a preguiça, hoje se transforma em prazer de agir. O que antes era vazio e cansaço, hoje se torna força e clareza. Essa é a beleza do ciclo virtuoso. Ele transforma esforço em impulso. E não é apenas você que percebe. Pessoas ao redor começam a notar a diferença. Sua família comenta sobre como você parece mais vivo. Seus amigos percebem sua presença mais firme. Seus colegas de trabalho reconhecem sua produtividade e clareza. Essa percepção externa reforça ainda mais o ciclo, porque valida aquilo que você já sentia por dentro. Você passa a acreditar mais em si mesmo, não só pelo que sente, mas pelo que vê refletido nos outros. Mas o mais poderoso do ciclo virtuoso é que ele não tem limite. Quanto mais você acumula energia,
mais você deseja preservá-la. Quanto mais preserva, mais acumula. Quanto mais acumula, mais resultados colhe. E esses resultados, por sua vez, retroalimentam a disciplina que gera ainda mais energia. É um crescimento exponencial. Os antigos já falavam disso. Marco Aurélio descrevia o poder do hábito, como ações repetidas formam caráter. Epicteto dizia que cada ato molda a alma e que o homem se torna aquilo que pratica. O ciclo virtuoso é exatamente isso. A prática da disciplina se transforma em quem você é. A energia recuperada pelo NoFap não é apenas combustível para dias melhores, é o tijolo com que você constrói a versão mais forte de si mesmo. Esse ciclo é a resposta para o desânimo que muitos sentem no início. Porque no começo parece difícil demais. Mas quando você persevera, descobre que não está apenas lutando contra recaídas, está criando uma vida inteira diferente. O esforço se transforma em prazer. A resistência se transforma em vitória. A vitória se transforma em estilo de vida. O ciclo virtuoso não é apenas vencer hoje, é garantir que cada vitória de hoje se torne combustível para as vitórias de amanhã. E quando você entra nesse fluxo, descobre que a disciplina deixa de ser peso e passa a ser asas. Mas aqui está a chave final. Energia não serve apenas para ser guardada. Energia estocada, sem direção, vira inquietação, vira ansiedade, vira frustração. O verdadeiro sentido de recuperar sua vitalidade com o NoFap não é apenas sentir-se mais vivo, mas usar essa força para criar, para construir, para transformar. Energia sem propósito é como uma espada guardada na bainha. Ela pode impressionar à primeira vista, mas só mostra seu valor quando é empunhada. E o chamado que eu faço para você hoje é simples. Use a energia que você recuperou. Não a desperdice em distrações inúteis. Não a gaste em batalhas pequenas. Direcione-a para algo maior, algo que deixe marca, algo que mude sua vida e a vida dos que estão ao seu redor. Olhe para a história. Os guerreiros antigos não acumulavam energia para si mesmos, mas para lutar por suas cidades, por suas famílias, por seus ideais. A disciplina que cultivavam não era fim em si mesma, mas meio para algo maior. Da mesma forma, sua disciplina aqui não é apenas para você se sentir mais forte, é para você se tornar útil, produtivo, presente, confiável. O mundo não precisa de mais homens drenados, cansados, inseguros. O mundo precisa de homens cheios de energia, mas, acima de tudo, cheios de propósito. Precisa de pais presentes, de trabalhadores dedicados, de líderes honestos, de homens que não se curvam ao vício, mas se erguem com dignidade. Você pode ser esse homem. Você deve ser esse homem. Não permita que essa energia vire apenas inquietação. Coloque-a em ação. Estude com foco. Trabalhe com disciplina. Treine com vigor. Ame com presença. Sirva com humildade. Cada gesto se torna mais poderoso quando vem carregado de energia verdadeira. E lembre-se, confiança não é apenas resistir, é construir. A confiança real nasce quando você vê frutos concretos do seu esforço. Quando olha para trás e percebe que usou sua energia para criar algo sólido, uma carreira, uma família, uma obra, um legado. Esse é o chamado. Não se contente em apenas se sentir melhor. Use a energia que tem para deixar o mundo melhor. O NoFap te devolveu a chama que estava apagada. Agora cabe a você decidir. Vai deixá-la acesa apenas para iluminar a si mesmo ou vai transformá-la em fogo que aquece, que guia, que move? A escolha é sua. Mas saiba, cada dia que você desperdiça é um dia que poderia ser grande. Este é o chamado. Seja o homem que canaliza sua energia para algo eterno, porque no fim, não serão suas palavras que dirão quem você foi, mas o que você construiu com a energia que recebeu. Há dentro de cada homem uma chama. Alguns a chamam de força de vontade, outros de espírito, outros ainda de energia vital. Mas, independentemente do nome, essa chama existe. E como toda chama, ela pode ser alimentada ou apagada. A pornografia é vento frio que tenta apagar essa chama todos os dias. O NoFap, por outro lado, é a mão firme que protege a chama contra a tempestade, que a alimenta, que a transforma em fogo capaz de iluminar,
não apenas a si mesmo, mas a todos ao redor. A disciplina é o oxigênio dessa chama. Sem disciplina, a energia que você sente é apenas faísca, que brilha por instantes e logo desaparece. Mas, quando a disciplina entra, a faísca se torna brasa, e a brasa se torna fogo contínuo. Esse fogo é o que diferencia o homem comum do homem que marca a sua geração. O primeiro vive apagando incêndios, correndo atrás de prazer imediato, preso em ciclos de desperdício. O segundo mantém sua chama acesa, dia após dia, até que sua própria vida se torna testemunho do poder da disciplina. Você já percebeu como a pornografia rouba essa chama? Depois de cada recaída, é como se o fogo diminuísse. O olhar perde brilho, o corpo perde vigor, a mente perde clareza. Você sente o frio da apatia, o peso da exaustão, a sombra da vergonha. E nesse estado, tenta buscar de novo o fogo em fontes artificiais. Café, redes sociais, distrações sem fim. Mas nada aquece de verdade. Nada ilumina de verdade. Porque o fogo real só nasce quando você fecha as brechas, quando protege a chama da disciplina. E o contrário também é verdadeiro. Quando você resiste, a chama cresce. No início, pequena, quase imperceptível. Depois de alguns dias, você já sente calor, já percebe força. Depois de algumas semanas, o fogo é tão forte que começa a iluminar não apenas sua própria vida, mas também a dos outros. Pessoas ao seu redor sentem sua presença, sua energia, sua clareza. Você se torna uma tocha em meio a um mundo cheio de sombras. A chama da disciplina é mais do que sensação, é identidade. Cada vez que você resiste, envia uma mensagem para si mesmo. Eu sou confiável. Cada vez que mantém a palavra, prova a si mesmo que é digno. E essa dignidade não é teórica, é visível. Está nos olhos que não fogem, na voz que não treme, na postura que não vacila. A chama arde em silêncio, mas todo mundo percebe o calor. Pense nos estoicos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seu diário à noite para lembrar a si mesmo de manter a chama acesa, mesmo no meio da guerra. Epicteto, escravo, dizia que ninguém é livre se não consegue governar seus próprios desejos. Sêneca afirmava que o maior poder não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Todos falavam da mesma chama, a disciplina que transforma a energia em virtude. Pense nos guerreiros antigos. Espartanos, samurais, monges guerreiros. Todos sabiam que a luxúria era vento frio que apagava a chama. Por isso cultivavam continência, silêncio, autocontrole. Não porque eram insensíveis, mas porque sabiam que a chama precisa ser preservada para que a guerra possa ser vencida. E hoje sua guerra não é com espadas, mas com telas. Não é contra exércitos, mas contra impulsos. Mas a lógica é a mesma. Quem perde disciplina, perde o fogo. Quem perde o fogo, perde a si mesmo. A pornografia é uma chama falsa. Ela aquece por minutos, mas deixa cinzas. O nofap é a chama real. Ele exige esforço para acender, paciência para manter, coragem para proteger. Mas, uma vez acesa, essa chama nunca mais te abandona. Porque não é apenas energia física, é dignidade espiritual. Agora eu quero que você reflita. Quanto da sua vida você já deixou de viver porque estava apagado? Quantos projetos você deixou de começar porque se sentia cansado? Quantas oportunidades você perdeu porque carregava vergonha em vez de confiança? Quantos sonhos morreram porque sua chama estava pequena demais para iluminá-los? E agora eu quero que você imagine o contrário. Sua chama crescendo a cada dia. Você acordando com energia, treinando com vigor, estudando com foco, trabalhando com disciplina. Você presente em suas relações, firme em seus compromissos, estável em sua identidade. Essa chama não é fantasia, ela é real e você já começou a reacendê-la. Mas a pergunta final é, você vai deixá-la crescer ou vai apagá-la de novo? Vai proteger a chama da disciplina ou vai expô-la ao vento da pornografia? A decisão é sua. O fogo já foi aceso, mas é você quem escolhe se ele se tornará uma fogueira ou se será apagado pelo próximo impulso. Por isso, eu quero que você se comprometa hoje.
Faça duas coisas simples agora. Inscreva-se no canal, porque esta série é a lenha que alimenta sua chama todos os dias. Comente energia aqui embaixo, como sinal de que você está comprometido em manter essa chama acesa. E não esqueça, esta luta não é apenas sua. Cada vez que você comenta, você inspira outro homem que está apagado. Você mostra que é possível reacender. Sua chama se torna fogo coletivo. Sua disciplina se torna exemplo. E para terminar, eu quero deixar claro, essa jornada não acabou. E esse foi o vídeo que preparei para você. Mas a chama da disciplina não se apaga aqui. O próximo episódio já está aparecendo na sua tela agora. Clique e continue comigo, porque cada passo que damos juntos é mais lenha jogada no fogo que vai iluminar a sua vida inteira.